Sejam bem-vindos ao canal Pistas do Divino, e antes de começarmos o estudo bíblico, inscreva-se em nosso canal. Hoje nós vamos para o episódio 03 da série Josué, a queda das muralhas de Jericó. E eu já quero te avisar porque este episódio é tão forte, tão absurdo e tão inesquecível. Porque Jericó é o tipo de batalha que destrói duas ilusões humanas ao mesmo tempo. A ilusão de que vitória depende apenas de força e estratégia. E a ilusão de que fé é apenas sentimento. Em Jericó, Deus vence do jeito mais inesperado, para deixar claro que o impossível cai quando a obediência se mantém firme. Imagine a situação. Israel acabou de atravessar o Jordão em terra seca. O povo finalmente pisou na terra prometida. Mas entrar na terra não significa que ela já está pronta. A promessa existe, mas agora existem muralhas. E a primeira cidade diante deles é Jericó, uma fortaleza antiga, estratégica, guardando a entrada de Canaã. Jericó é um portão militar. Se Israel não passar por Jericó, não avança. Se Jericó resistir, a conquista trava no primeiro capítulo. E aqui está uma verdade que aparece em muitas vidas. Muita gente atravessa o Jordão, isto é, vive um recomeço, um milagre, uma libertação. Mas logo depois encontra Jericó. A primeira muralha. O primeiro desafio grande. O primeiro não dá. E é nesse ponto que muitos desanimam, porque acreditavam que o milagre da travessia significava a ausência de conflitos. Só que a Bíblia ensina, Deus abre caminhos, mas também forma guerreiros. Deus te leva para a promessa, mas também ensina a conquistar com dependência dele. A Bíblia diz que Jericó estava rigidamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. A cidade se trancou. Isso significa que os inimigos não estavam despreocupados. Eles estavam com medo, mas o medo deles se transformou em fechamento, em resistência, em endurecimento. E isso é muito simbólico. Quando o inimigo percebe que Deus está movendo uma pessoa, ele tenta se fechar, levantar barreiras, bloquear portas, endurecer ambientes. Jericó não é apenas uma cidade. Jericó é tudo o que se fecha para impedir você de avançar no propósito. E agora vem um ponto essencial para a história. Antes da queda das muralhas, Deus trabalha com informação, com discernimento e com fé. Josué envia 2 espias secretamente para observar a terra e Jericó. Isso é importante porque mostra que fé não é irresponsabilidade. Fé não é ignorar a realidade. Fé é encarar a realidade e ainda assim obedecer a Deus. Josué não manda o povo correr contra as muralhas sem entender o terreno. Ele envia homens para observar. Só que o que acontece com esses espias muda a narrativa inteira. Eles entram na cidade e vão parar na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E aqui muita gente se surpreende, porque Deus começa a derrubar Jericó usando a fé de alguém improvável. Raabe não é israelita. Raabe não tem história de santidade no passado. Raabe está no lado inimigo. Mas ela tem algo que muitos dentro do povo de Deus às vezes não têm: temor. Ela ouviu falar do Deus de Israel e acreditou. O rei de Jericó descobre a presença dos espias e manda mensageiros à casa de Raabe. Raabe esconde os homens no telhado, debaixo de talos de linho, e mente para proteger os espias, dizendo que eles já tinham ido embora. Essa parte exige maturidade na leitura. A Bíblia não está celebrando mentira como virtude. Ela está destacando a decisão de fé de Raabe, a ruptura dela com Jericó e o risco que ela assume. Raabe escolhe se alinhar com o Deus verdadeiro, mesmo sem ter todas as respostas, e isso muda o destino dela. Depois que o perigo passa, Raabe sobe ao telhado e diz algo que é uma das confissões mais fortes do Antigo Testamento: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. O terror de vós caiu sobre nós. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e o que fizestes aos reis do outro lado do Jordão. Quando ouvimos, o coração desmaiou. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Preste atenção. Raabe está dizendo que a fé dela nasceu de testemunho. Ela ouviu o que Deus fez e concluiu: esse Deus é o verdadeiro. Isso é uma pista do divino para nós hoje. Deus usa testemunhos para abrir portas de fé no coração de pessoas que estão longe. O que Deus fez com você pode ser o que vai salvar alguém que você nem imagina. Raabe então pede misericórdia. Ela diz: assim como fui bondosa convosco, sede bondosos comigo. Salvai a casa de meu pai,
minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E os espias fazem uma aliança com ela. Eles dizem que, quando Israel tomar a cidade, ela deve amarrar um cordão de fio escarlate na janela, por onde os deixou descer. E deve reunir sua família dentro de casa. Se estiverem dentro, viverão. Se saírem, o sangue será sobre eles. Esse fio escarlate é uma imagem poderosa. Ele marca uma casa para a salvação no meio do juízo. Ele separa uma família em meio à destruição de uma cidade. E para cristãos, essa imagem aponta para um princípio que atravessa toda a Bíblia: Deus sabe preservar os que se rendem, mesmo em meio a catástrofes. Alguns veem nesse fio um eco distante do sangue do Cordeiro na Páscoa e, mais adiante, uma sombra do sangue de Cristo, que marca o povo para a vida. A essência é esta: fé verdadeira não é só acreditar com a mente. É alinhar a vida com uma decisão. Raabe se alinha. E por isso ela é lembrada no Novo Testamento como exemplo de fé. Ela entra na história da redenção, e mais tarde aparece até na genealogia de Jesus. Deus pega uma mulher improvável e a coloca no centro do seu plano. Isso é graça. Os espias voltam e relatam a Josué: verdadeiramente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, porque até todos os moradores desfalecem diante de nós. Isso é importante. A batalha não começa com grito. Começa com discernimento espiritual. O inimigo parece forte, mas por dentro está tremendo. Agora chegamos ao coração do episódio: as instruções de Deus para derrubar Jericó. E aqui entra o absurdo que torna essa história tão viral. Deus fala a Josué: olha, eu entreguei Jericó em tuas mãos, com seu rei e seus valentes. E então Deus dá um plano que ninguém inventaria em guerra. Ele não manda construir rampas. Não manda fazer catapultas. Não manda cercar por meses e cortar suprimentos. Ele manda marchar. Deus ordena que todos os homens de guerra rodeiem a cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando derem um toque prolongado, todo o povo gritará com grande grito, e o muro cairá abaixo. Então o povo subirá, cada um pela frente, e tomará a cidade. Pare e sinta o impacto. O plano de Deus expõe uma ferida do orgulho humano. Porque nós gostamos de planos que nos deem glória. Gostamos de estratégias que provem nossa inteligência. Gostamos de vitórias que possam ser explicadas como resultado da nossa força. Mas Deus escolhe um método que não deixa dúvida: se cair, foi Deus. Jericó cairia não pelo barulho em si, mas pela obediência ao Deus que ordenou. E aqui já surge uma pergunta que mexe com qualquer pessoa. Você obedeceria a Deus se a ordem dele parecesse ilógica para quem está de fora? Você continuaria marchando mesmo quando ninguém entende, quando alguns riem, quando outros questionam? Porque Jericó é um teste de obediência prolongada. Deus não derruba no primeiro dia. Ele manda marchar 6 dias sem acontecer nada visível. Imagine isso. Dia 1, marcha e volta. Muralha intacta. Dia 2, marcha e volta. Dia 3, a mesma coisa. Dia 4, ninguém vê rachadura. Dia 5, nada. Dia 6, nada. Isso parece tortura para quem é impaciente. E esse é o ponto. Deus está construindo algo dentro do povo antes de derrubar o que está fora. Ele está ensinando disciplina, unidade, perseverança, silêncio, reverência e fé. Porque Jericó não é só uma batalha contra cananeus. É uma batalha contra a ansiedade e a incredulidade de Israel. A arca do Senhor vai ao centro da procissão. Sacerdotes à frente com trombetas. Homens de guerra à frente e atrás. E Josué dá uma ordem que aumenta o peso espiritual: não gritem, não façam ouvir a voz, não saia a palavra da boca, até o dia em que eu mandar gritar. Isso é impressionante. Em vez de gritaria, silêncio. Em vez de provocação, reverência. Em vez de argumentar, obedecer. O primeiro dia acontece. Eles contornam Jericó. Os soldados em cima das muralhas observam. Talvez riam. Talvez fiquem confusos. Talvez fiquem tensos. Israel volta ao acampamento. E a cidade continua de pé. O segundo dia, a mesma cena. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E aqui está uma pista do divino que poucas pessoas aceitam.
Deus frequentemente trabalha em camadas invisíveis antes da manifestação visível. Você está obedecendo e parece que nada muda. Mas por dentro Deus está construindo. E ao redor Deus está preparando. Jericó pode parecer imóvel, mas o tempo de Deus está avançando. Chega o 7º dia. Agora muda tudo. O povo se levanta de madrugada e rodeia a cidade não uma, mas 7 vezes. E aqui a tensão deve ser imaginada. 7 voltas. O sol subindo. O cansaço acumulado de uma semana. A expectativa queimando no peito. E Jericó ainda lá, firme, como se dissesse, nada vai acontecer. Na 7ª volta, os sacerdotes tocam as trombetas, agora com um toque longo. E Josué finalmente libera a ordem: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E então acontece o impensável: o povo grita, as trombetas soam, e as muralhas caem. O texto não descreve o mecanismo físico. Ele descreve o resultado, principalmente, a autoria: o Senhor entregou. Essa é a diferença entre ler Jericó como lenda e ler Jericó como revelação. A Bíblia não quer alimentar curiosidade científica apenas. Ela quer revelar um Deus que intervém na história. E aqui vale um detalhe: ao longo das décadas, arqueólogos e estudiosos debatem camadas, datas, ruínas, hipóteses. Mas a fé bíblica não depende de uma explicação técnica perfeita para crer no Deus que age. O ponto central é este: quando Deus decide, aquilo que parece inabalável desaba. E Israel sobe, cada um pela frente. A cidade é tomada. Josué ordena que Raabe e sua família sejam poupadas conforme o juramento. Os espias entram, trazem Raabe, seus pais, irmãos e todos os seus, e os colocam fora do acampamento até que sejam purificados e integrados. A casa marcada pelo fio escarlate permanece. A misericórdia é preservada no meio do juízo. Isso também é teologia pura. Deus julga o mal, mas salva os que se rendem. Jericó cai porque representa um sistema de pecado e idolatria que já estava cheio há gerações. Raabe vive porque representou arrependimento e fé. A Bíblia está ensinando que Deus não é apenas força, Ele é justiça e misericórdia. E Josué faz uma declaração solene, uma espécie de maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. Isso mostra que aquela queda era um marco. Jericó não deveria ser restaurada como símbolo de orgulho. Deus estava sinalizando: certas estruturas que caem pela mão de Deus não devem ser reconstruídas pelo homem. Agora, vamos olhar para as camadas espirituais desse episódio, porque Jericó fala com a vida real de forma direta. Primeira camada: Jericó revela o poder de Deus sobre o que parece invencível. Algumas muralhas não são de pedra, são internas. São traumas antigos. São vícios. São padrões familiares repetidos. São prisões emocionais. São mentiras que você acreditou por anos. São relacionamentos tóxicos. São medos que te controlam. Você olha e pensa: isso não cai. Jericó responde: cai, se Deus ordenar e se você obedecer. Segunda camada: Jericó ensina que obediência é mais importante do que entendimento completo. Deus não explicou por que marchar daquele jeito. Ele deu instrução. E a fé madura obedece sem precisar controlar o método. Isso confronta uma geração que quer discutir tudo antes de obedecer. Mas Deus não negocia com incredulidade. Ele chama para confiança. Terceira camada: Jericó ensina perseverança sem evidência. 6 dias de marcha sem sinais. Isso é um teste brutal. Muitos começam bem e param no 5º dia. Param no 6º. Desistem perto do 7º. E é por isso que essa história retém tanto a atenção, porque ela é uma metáfora viva da vida espiritual. Às vezes você está a um passo do milagre, mas o cansaço quer te convencer de que não vale mais. Jericó ensina: continue. Só não cai para quem para. Quarta camada: Jericó ensina unidade. Não foi um guerreiro sozinho dando uma volta. Foi um povo. Um corpo. Um movimento coletivo. No reino de Deus, muitas vitórias são comunitárias. Quando uma família decide obedecer junto, muralhas caem. Quando uma igreja decide buscar santidade, muralhas caem. Quando um casal decide recomeçar com Deus, muralhas caem. A obediência coletiva tem peso espiritual. Quinta camada: Jericó ensina reverência. A arca no centro. Sacerdotes.
Silêncio. Santidade. Isso mostra que não era barulho mágico. Era a presença de Deus. Era aliança. Era adoração em forma de marcha. O problema de muitos hoje é tentar usar Deus como técnica. Jericó não é técnica. Jericó é relacionamento com o Deus Santo. Sexta camada. Jericó revela que Deus salva pessoas improváveis. Raabe é prova de que o passado não define o futuro quando há fé. Católicos e evangélicos podem olhar para Raabe e enxergar a mesma verdade. A graça de Deus alcança pecadores, reconstrói destinos e introduz pessoas na comunidade da aliança. Deus não salva apenas os limpos. Ele limpa os que ele salva. Sétima camada. Jericó também é aviso contra o pecado escondido, porque logo depois desta vitória virá a derrota em Ai por causa do pecado de Acã. A narrativa está montando uma sequência intencional. Vitória absurda pela obediência, derrota inesperada pela desobediência. Isso nos prepara para o próximo episódio. Deus quer ensinar. A mesma presença que derruba muralhas também exige santidade no acampamento. Agora eu quero que você imagine como isso impactou Israel emocionalmente. Eles atravessaram o Jordão. Eles viram a cidade cair sem espada contra muro. Eles viram que o Deus que abriu o mar e o rio ainda está vivo. O medo muda de lado. Antes Israel tinha medo dos cananeus. Agora os cananeus temem o Deus de Israel. E aqui está uma frase que poderia resumir Jericó. Quando Deus decide te levar adiante, Ele não apenas abre o caminho, Ele também quebra a intimidação do inimigo. Existe também um detalhe que não podemos ignorar para uma leitura cristã mais profunda. Jericó marca a entrada na terra, e a queda das muralhas mostra que a herança é presente de Deus, não troféu humano. E isso conversa com o Evangelho. A salvação não é algo que você conquista sozinho. É algo que Deus entrega, e você responde com fé e obediência. Assim como Israel não derrubou Jericó por superioridade militar, o cristão não vence o pecado por superioridade moral própria. A vitória vem do Senhor. Nós marchamos em obediência, mas quem derruba muralhas é Deus. Agora, vamos trazer isso para uma aplicação direta, do jeito que precisa ser para quem está ouvindo este roteiro e vivendo batalhas hoje. Talvez você esteja diante de uma muralha que parece antiga demais. Você já tentou de tudo. Já conversou. Já prometeu. Já chorou. Já recomeçou. E nada mudou. A história de Jericó te chama para uma pergunta decisiva. O que Deus mandou você fazer, de forma simples, que você ainda não fez porque parece bobo ou sem lógica? Porque muitas vezes a obediência que parece simples é a chave do milagre que parece impossível. Talvez Deus esteja dizendo para você voltar à oração diária com disciplina, mesmo sem sentir nada. Talvez Deus esteja dizendo para você abandonar um pecado específico que você vem escondendo. Talvez Deus esteja dizendo para você consertar uma relação com humildade, pedir perdão, cortar o orgulho. Talvez Deus esteja dizendo para você buscar aconselhamento, voltar para a igreja, restaurar sua vida sacramental, se reconciliar com Deus de verdade. O ponto é, Deus não precisa te dar um método impressionante. Ele precisa que você obedeça. E talvez você esteja no 6º dia. Você já caminhou. Já tentou ser fiel. Já decidiu mudar. Mas a muralha ainda não caiu. E você está pensando em parar. Se esta mensagem encontrou você nesse ponto, guarde uma frase: não pare no 6º dia. Continue. O 7º dia é de Deus. A hora do grito chega para quem não abandona a marcha. E aqui vai mais uma verdade forte. O grito do povo só fez sentido porque houve silêncio antes. Em outras palavras, existe hora de calar e obedecer, e existe hora de declarar e celebrar. Muita gente quer gritar sem marchar. Quer profetizar sem santificar. Quer vitória sem processo. Jericó não funciona assim. Primeiro consagração. Depois marcha. Depois perseverança. Depois grito. Depois queda. E quando a muralha cai, há duas reações possíveis. A primeira é orgulho, eu consegui. A segunda é adoração, Deus entregou. Jericó foi desenhada para destruir o orgulho e fortalecer a adoração. Porque Deus sabe que o maior perigo depois da vitória é esquecer quem venceu. No próximo episódio da série Josué, nós vamos para um contraste emocional fortíssimo: a batalha de inteligência artificial e o pecado escondido. Depois da vitória absurda em Jericó,
vem uma derrota humilhante em uma cidade pequena. E você vai entender como o pecado escondido de um homem pode afetar uma comunidade inteira, e como Deus restaura quando há arrependimento e obediência. Que Deus abençoe a sua vida. E que, ao lembrar de Jericó, você carregue esta certeza: muralhas podem ser altas, mas não são mais altas do que a voz do Deus vivo. Quando Ele ordena, o impossível cai. Quando o povo obedece, o caminho se abre. E quando a presença de Deus vai à frente, nenhuma fortaleza permanece de pé para sempre.